Maravilha! Povo abençoado do Brasil, a paz de Cristo. Se assentem, por favor. Obrigado ao meu querido amigo apóstolo Renê Terranova por suas palavras, seu carinho, seu amor e por estar promovendo a edificação da igreja e a expansão da mesma nessa nação. Que Deus continue te usando. Traga um abraço da Elisete para a apóstola Marita. Viu? Elisete mandou um beijo, um abraço. Já tinha um compromisso, por isso que não está comigo. Por isso que eu estou meio triste, Djalma está alegre, que eu estou só. Aqui meu amigo Magno Malta, de longas guerras, né? Bom te ver e bom estar aqui. Eu quero trazer uma palavra para você. Eu aprendi um negócio, gente, você só pode dar o que tem. Não inventa não, que não vai dar certo. Dê o que tem. Não fica fazendo comparação que você, como diz o carioca, vai se lascar nas comanaias da vida. Seja você, com seus defeitos, limitações, talentos e aptidões e chamada. E é isso que é. Essa que é a boa. Eu vou, como brasileiro, tem que deixar um texto, que se o brasileiro não citar um versículo, não pregou. Então, eu tenho que citar um versículo. Provérbios, capítulo 12, versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Eu queria dar aqui alguns conselhos para abençoar a sua vida. Esse é o meu propósito. Hoje eu vou te dar alguns conselhos para abençoar a sua vida. Amanhã eu vou dar alguns conselhos para abençoar seu ministério. Então amanhã vai ser um negócio muito interessante aqui. Certo? Então, a minha palavra vai ser baseada em alguns conselhos que eu quero te dar. Já que você é uma voz profética para essa nação, eu quero te dar alguns conselhos. Então, vamos lá. Vou começar aqui com os conselhos que eu vou te dar. Temos que viver de acordo com o que Deus pensa e não de acordo com o que nós pensamos e os outros pensam. O que Deus pensa e podemos entender está revelado na sua palavra. Então, eu e você temos que viver de acordo com o que Deus pensa, e não de acordo com o que eu penso ou que outros pensam. E o que Deus pensa está manifestado na sua palavra. É tão interessante isso, que quando o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, diz que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então o universo é uma prova da existência de Deus. Agora, não queira entender tudo de Deus, que você vai ficar maluco. Uma vez um cara disse para mim assim: pastor, o senhor não leva mal não? Um diretor de uma emissora. Eu tenho dificuldade de acreditar em Deus, porque eu não entendo muita coisa de Deus. Eu falei: rapaz, olha que interessante. O ponto que você diz que não acredita em Deus é o ponto que eu acredito em Deus. Porque eu não entendo muita coisa de Deus, é que eu acredito em Deus. Porque se eu entendesse tudo de Deus, quem era Deus era eu. Tanto é que o salmista, no Salmo 139, quando ele começa a querer entender a onisciência e a onipotência de Deus, esperto que só ele, quando chega no versículo 6, ele diz: tal ciência é maravilhosíssima para mim, tão alta que eu não posso atingir. Caiu fora. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 9 e 12, diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos e vemos como por espelho, como por enigma. Mas o que Deus pensa está revelado na sua palavra. Qual é a síntese do pensamento de Deus a nosso respeito? A respeito do povo de Deus? É o que está em Jeremias 29, 11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós.
pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Deus só pensa coisa boa a respeito do seu povo. Libertação, vida vitoriosa, vida de equilíbrio. Essa é a síntese do pensamento de Deus. E o que é que eu e você temos que fazer com o que Deus pensa e que está revelado na sua palavra? O óbvio. O óbvio, aquilo que está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvinte. Porque aquele que é ouvinte e não cumpridor, é como o varão que se contempla no espelho e quando se vai se esquece de qual era. Então eu e você, o que temos que fazer com os pensamentos de Deus, é colocar na prática da nossa vida. Se você quer ter resultados positivos e abençoados. Segundo conselho que eu quero te dar aqui, tá? Você já ouviu isso de uns 100 pregadores e vai ouvir do 101. Com o que você se conforma se torna a sua realidade. Com o que você se conforma se torna a sua realidade. Você já sabe, já ouviu de 100 pregadores no mínimo. Israel se conformou com o Egito, escravidão, cebola, melão. Não estavam preparados para a terra que mana leite e mel. Não estavam preparados para uvas, figos e romãs. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o seu foco não for em Canaã, Canaã representa o propósito, o objetivo. Se o seu foco não estiver em Canaã, você vai ser atordoado pelos pesadelos do Egito. Cuidado, queridão. E quando você não tem foco, você pode focar naquilo que não presta, naquilo que não serve. Agora, o ser humano, ele busca uma zona de conforto. Até com doença e miséria, o ser humano se conforma. Você sabia disso? O ser humano se conforma com miséria, se conforma, sabe, com coisa ruim, com doença. O cara está com um problema grave no dente. Aí disseram para ele para botar um remédio das couve no dente. Parou a dor, ele não vai mais no dentista. Depois ele só vai quando não tem mais jeito, tem que arrancar. Então se acomoda. O ser humano, ele busca essa zona de conforto. Você está pensando que até na vida espiritual também? Eu vou te dar uma prova. Em Juízes capítulo 15, versículo 11 e 12, 40 anos os filisteus dominando Israel. Deus levanta Sansão, bota para derreter. Sentido literal da palavra, tacou fogo na seara dos caras. 3.000 homens de Judá se levantam e vão dizer para Sansão, sabe o quê? Parece piada, mas não é. Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? O povo de Deus se acostumou com o domínio e com a escravidão. Você não sabe que eles nos dominam? Que arruaça é essa que você está fazendo? É o que talvez muita gente na igreja evangélica está falando aí. Ganharam a eleição, é assim mesmo. Nós temos que aceitar, nós temos que entender. O quê? Aceitar a escravidão, aceitar um sistema que quer destruir a família e a igreja, jamais! A história se repete. E Sansão disse, pode me amarrar e me entregar, não me mata não. Querido, meu amadíssimo de Jesus, você é escravo daquilo que você se conforma. Se nos conformarmos com essa nação, o que está acontecendo, vamos ser escravos dessa porcaria que esses caras querem instituir. Mas aqui está a igreja. Aqui estão vozes proféticas que não vamos nos conformar. Número 3. Bate, papai.
Escute isso. Se queremos um futuro brilhante e um amanhã abençoado, precisamos confrontar o hoje. Se queremos um futuro brilhante e um amanhã abençoado, temos que confrontar o hoje. Como está a sua vida hoje? Sua vida material, sua vida espiritual, sua vida emocional. Como está teu casamento hoje? Como é que está a tua família hoje? Começa a profetizar sobre a tua casa para consertar coisa que está errada, antes de querer profetizar sobre a nação. Como é que está a sua igreja hoje? Hã? Na mesmice? Hã? Na teoria teológica? Na teoria filosófica? Como é que é? Como é que está? Como é que está você? O que eu acho interessante, o apóstolo Paulo, a gente pentecostal, a gente gosta de tudo levar para o transcendente, mas o apóstolo Paulo diz uma palavra que todo mundo aqui conhece, eu vou repetir, de Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço, aqui. Não é o Espírito Santo, não é Deus, sou eu que faço. Qual é o elemento espiritual que Paulo colocou? Nenhum. Uma coisa eu faço, e é que o que eu faço? Eu realizo o meu potencial, a minha capacidade, a minha decisão, a minha escolha. Quem faz sou eu. Decida. O que você quer para a sua vida? O que você quer para o legado que você vai deixar? O que você quer? Você que tem que decidir. Você quer que Deus decida onde você tem que decidir? Sabe, para Deus é incrível, lembra? Vocês sabem da história. O Senhor, o faraó está atrás, o mar está na frente. Meu, eu estou orando. Por que vocês estão orando? Moisés, diga ao povo que marche. Está na hora de orar não, está na hora de agir. Diga ao povo que marche. Porque para abrir o mar, vocês têm que caminhar. Parado chorando, aí não vai resolver nada. O que você tem que confrontar nesses dias? Há uma advertência em Hebreus 13, 3. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, no tempo que se chama hoje, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Exortai-vos uns aos outros durante todos os dias, no tempo que se chama hoje. O que tem que ser confrontado hoje? Para você ser uma verdadeira voz profética para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, a igreja que você participa, a cidade que você está, o estado que você está e a nação brasileira. Pense. Número 4. Um relógio aqui, Senhor, tu fez o sol e a lua pararem. Tem um bicho ali igual um cão correndo. Vamos ver até onde vai dar. Vamos embora. Até onde der, eu vou. Número 4. Escute isso. Precisamos estar dispostos a mudar diariamente. Caso contrário, você é uma pessoa que vive uma teoria religiosa e não a prática da vida cristã. Precisamos estar dispostos a mudar diariamente. Caso contrário, você está vivendo uma teoria religiosa e não a vida cristã. Ei, vida cristã não é lei da inércia. Lei da inércia, corpo em estado de repouso ou movimento em linha reta com velocidade constante. Cristianismo não é isso não. Cristianismo é movimento constante para o crescimento em busca da perfeição. Isso é cristianismo. Nós estamos aqui aperfeiçoando a imagem moral para no céu recebermos a imagem gloriosa. Estamos aqui no processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Aqui é processual. Todos os fundamentos do Evangelho, todos, não estão estáticos, não estão em lei de inércia. Todos eles estão em movimento constante rumo ao crescimento. Quer que eu prove? Então vou provar. Fé,
Romanos 1,17, de fé em fé. É uma fé hoje, uma fé maior amanhã, uma fé maior mês que vem, uma fé maior ano que vem. Movimento constante. Conhecimento, Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu conheço hoje, tenho que conhecer mais amanhã, tenho que conhecer mais depois da manhã. Santificação, Hebreus 12,14. Segui, movimento. A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Movimento constante, mais e mais, até ser dia perfeito. Experiências espirituais, 2 Coríntios 3,18. Todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória. É uma experiência hoje, é outra maior amanhã, é outra melhor depois de amanhã. Mordomia e serviço cristão, 1 Coríntios 5, 15 e 58. Sede firmes, constantes e abundantes. Movimento para crescimento. E o maior exemplo é Jesus em Lucas 2, 52. Jesus crescia, movimento constante, em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Vida cristã não é estática. Digo uma coisa para você. Quando você pensa que você garante o lugar, você já está perdendo. No reino e na vida cristã, ninguém garante. Tá bom. O tá bom é amigo do vai piorar. Irmão gêmeo do vai ficar ruim. Quando você pensa que você mantém alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Escute isso. 3 coisas. Mediocridade, mesmice e atrofiação. Atrofiar é diminuir de tamanho. Você não garante nada. Essa igreja, aleluia. Eu cheguei aqui, tinha 100 pessoas. Agora temos 1000, glória. E a cidade tem 30 mil indo para o inferno. E você está todo satisfeito porque tem uma igreja para 1000 pessoas. Meu irmão, não. Vida cristã é um movimento contínuo de aperfeiçoamento até o estado total de perfeição. Isso é vida cristã, gente. Por cada hora eu vou pular o item 5 e eu vou pular o 5. E vou para o 6. Vai por mim. Muito obrigado. Isso alisa meu ego. Eu fico até achando que sou alguma coisa. Valeu mesmo. Mas agora aqui é que a coruja dorme. É nisso que eu vou te falar agora. Viver por princípios ou sentimentos? Aguça seu ouvido, por favor. Princípios têm a ver com a solidez do nosso caráter. Sentimentos com momentos da vida. É bom a gente definir. Princípios é a base das regras, é o conjunto de normas atemporais. Princípios estão no Antigo e no Novo Testamento e não muda. Obediência é um princípio, honra é um princípio. Não muda, regras mudam, regras do Antigo Testamento para Israel que não estão no Novo. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas, decisões e ações. Lamento dizer que o caráter de muitos cristãos estão tomando a forma do mundo e não a forma do reino. Lamento dizer. Por que você acha que Paulo escreve em Romanos 12, 2? Foi para pecador ou para crente? Não vos conformeis com esse mundo. Está falando com a igreja. Mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Efésios 5:1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Eu lamento dizer, irmãos, estão tomando a forma do mundo na maior careta de pau. Eu vou contar um episódio aqui, vou lembrar vocês um episódio. Nos dias de carnaval, veio um pastor americano pregar num congresso das Assembleias de Deus em Brasília. No estádio, um congresso famoso de muitos anos, de muita gente em Brasília. O pastor americano, na linguagem do carioca, desceu a mamona no pecado, mas botou para arregaçar.
a imprensa, discurso de ódio. O PSOL entrou na procuradoria. Olha esse discurso homofóbico. E alguns pastores, para minha vergonha, que deram entrevista para a Folha de São Paulo, que deram entrevista para o Metrópolis, dizendo, o pastor, ele podia ter ido mais leve. Agora, eu nunca vi ninguém dizer a porta dos fundos, ou melhor, a porta do esgoto, Jesus gay, Jesus no prostíbulo, isso aí não é discurso de ódio. Escolas de samba que esculhambam com a nossa fé, não é discurso de ódio. É o último processo que eu tenho, eu já ganhei 13, só falta, ganhei 13, olha que número interessante, eu ganhei 13. Mas ainda tem um. Escute, desde 2011, na época ainda da televisão, que eu defendia a Igreja Católica, porque na parada gay, eles cometeram o crime, artigo 208, vilipêndio de imagens, debocharam da Igreja Católica. Eu fui para a televisão e disse assim, vem cá, como é que é isso aí? Sabe o que aconteceu? O movimento gay moveu um processo contra mim por homofobia. Até hoje o processo não acabou. Então, deixa eu dizer uma coisa que eu vou falar aqui, porque é importante. Eu vou falar aqui primeiro que eu estou baseado na Constituição do meu país. O artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea. Isso é, você muda a Constituição, mas não pode mudar o artigo 5º. O inciso 4 diz sobre a liberdade de expressão. Não é liberdade de ação, é liberdade de expressão sendo proibido o anonimato. Isso é, a fonte de quem está se expressando não pode ser escondida. O inciso número 6 diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, tá? E garantida na forma da lei a proteção aos lugares de culto e sua liturgia. Eu estou em lugar de culto. Esse lugar aqui é um lugar de culto, cedido para lugar de culto. A síntese do inciso 8 da nossa Constituição, do artigo 5º, eu vou dar a síntese aqui, é que ninguém pode ser privado de direito por convicção religiosa, política ou filosófica. Isso é Constituição. Baseado na Constituição, agora eu vou para a lei da Bíblia. Bota aí na tela 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis. Nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sabe o que significa? Que quem vive nessa prática vai para o inferno. Eu estou falando garantido pela Constituição e pelo que eu creio. Lasque-se quem não gostar. Pula aí para Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, isso é, aqueles que conhecem o Evangelho, sabem da verdade, mas nunca tomam uma decisão. Aos incrédulos, não precisa explicar. Aos abomináveis, às aberrações sexuais, às injustiças que clamam, Deus não suporta os abomináveis. Homicidas, também não precisa explicar. Fornicadores, do termo grego porneia, todo pecado, a prostituição, todo pecado fora da relação sexual do casamento, que é a única relação sexual aprovada na Bíblia. Homem com homem, mulher com mulher, vai para o inferno. Casado fora do casamento, vai para o inferno. Relação sexual entre solteiros, vai para o inferno. Relação com animais, vai para o inferno. Com criança, vai para o inferno. Escute, existem relações sexuais a partir de 18 anos que é permitida pela lei. Mas o que é permitido pela lei, aqui nessa palavra, é pecado. Queremos ser voz profética e estamos falsificando o Evangelho, como Paulo diz em 2 Coríntios 2:17 e 4:2,
Queremos ser voz profética e com medo de justiça, e com medo de processo, e com medo sei lá de quê, de esquerda e de movimento gay, e nós nos calamos. Que voz profética é essa que não denuncia o pecado? Querida Igreja de Jesus, a palavra de Deus é o nosso padrão de integridade e excelência. Querida Igreja de Jesus, a falta de caráter cria uma base para a destruição da intimidade com Deus. Vou repetir, a falta de caráter cria uma base para a destruição da intimidade com Deus, porque Adão e Eva se cobriram de folhas, porque o pecado tira o privilégio da intimidade. A falta de caráter é pecado. O caráter começa com uma atitude de prática. Escute, povo de Deus, aí pentecostal, vou até beber um pouco d'água. A lambada vai ser linda. Escuta e eu explico. Todas as vezes que algum pastor ou algum ensinador da palavra fizer uma afirmação teológica, ele tem que consubstanciar com a palavra. Eu fico vendo muita gente fazer afirmações teológicas, onde é que isso está na Bíblia, brother? Dá um texto aí para a gente poder aprender. Não dão. Então escuta o que eu vou dizer. O caráter prevaleça sobre a unção. Agora eu vou para a prova. Eu estou fazendo uma declaração. O caráter prevaleça sobre a unção. Então agora eu vou provar a minha palavra. 1 Samuel 16:13. Davi tinha unção. 2 Samuel capítulo 12. Foi chamada a atenção por causa da falta de caráter. E agora escute, aguça seu ouvidinho aí. A falta de unção não vai te levar para o inferno, mas a falta de caráter te leva para o inferno. Nós estamos enganados, pentecostais. Muita unção. Eu não estou menosprezando a unção, porque a unção é uma dotação de poder para uma área específica do reino. Eu não estou menosprezando, eu só estou colocando as coisas no lugar. Davi tinha unção, mas foi punido pela falta de caráter. Nós estamos enganados com o evangelho, gente. Nós estamos enganados com o evangelho. Tem muita gente enganada com o evangelho. Profetiza aí, libera aí. É mesmo, né? Quem tem o microfone na mão, meu filho, fala o que quer. E quem tem ouvido, escuta o que não deseja. E fala tanta coisa. E aí, e a prática? Como é que está? Aí eu vou para o último item. Escute o que eu vou te dizer aqui, meu filho. Não podemos seguir a Cristo sem seguir a sua palavra. Ele e sua palavra são um. Não podemos seguir a Cristo sem seguir a sua palavra. Ele e sua palavra são um. Cristo e sua palavra, um. Em Lucas 6,46, Jesus disse assim: por que vocês estão dizendo que eu sou Senhor, Senhor, se vocês não praticam o que eu mando? Em João 8,31, quando os judeus se converteram, Jesus diz para eles assim: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Cristo e a sua palavra são um. Não podemos seguir a Cristo sem seguir a sua palavra. Então deixa eu citar alguma coisa das palavras de Cristo, só para confrontar a mim que estou pregando e a você. Mateus capítulo 5, do versículo 6 a 8. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, verão a Deus. Por que você acha que essas duas bem-aventuranças estão juntas, hein?
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça e bem-aventurados os misericordiosos, porque só justiça você se torna duro e inflexível. Só misericórdia você se torna leviano e permissivo. É justiça entremeada de misericórdia, misericórdia entremeada de justiça. E bem-aventurados limpos de coração, lá no original, o transparente. Aquilo que o que ele fala é o que ele vive, o que ele fala é o que ele é aqui dentro, porque o ser humano tem o poder de maquiar, através da linguagem verbal e gestual, o seu interior. Eu posso estar aqui olhando para alguém dizendo, ai, tudo bem? E a criança dizendo, morra miserável. Tudo bem, querido? Ai, desgraçado. Aqui dentro. Porque eu tenho esse poder. Não podemos seguir a Cristo sem seguir a sua palavra. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz, quando você trouxer uma oferta e lembrar que tem algum problema com o irmão, deixa a tua oferta aí, conserta com ele primeiro, depois vem para oferecer a oferta. Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Não podemos seguir a Cristo sem obedecer a sua palavra. Cristo e a sua palavra são um. Mateus 5,48 diz, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso é um modelo que eu tenho que seguir. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, palavras de Jesus, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com todo o vosso esforço, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andeis preocupados? Olhai os lírios do campo, olha, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus que veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Agora olha o versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não podemos seguir a Cristo se não seguirmos a sua palavra. Não tem como. Não tem como, meu amado. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque disto depende a lei e os profetas. Nós estamos enganados. Mateus capítulo 7, do versículo 17 ao 27, olha o que é Jesus, hein? Não é Paulo, nem Pedro, nem João não, hein? É Jesus. Toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa produzir mau fruto, nem a árvore má bom fruto. Toda árvore que não produz fruto, corta e lança no fogo, porque pelo seu fruto conhecereis. Aí Jesus vai dar uma palavra que eu estou desconfiado, que quando isso ele falou, ele estava pensando nos pentecostais. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que diz, é o que faz. Mas muitos me dirão naquele dia, aqui vem os pentecostais, agora chamou nós aqui, é nós na fita. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, pelo teu nome nós não profetizamos, coisa de pentecostal. Pelo teu nome nós não expulsamos demônios, isso é coisa de pentecostal. Pelo teu nome não operamos maravilhas, operação de maravilha está acima dos dons de curar. Operação de maravilha é um morto ressuscitar, o cara não tem um olho, nasceu um olho. Imagina hoje, no nosso dia, um cara que profetiza, expulsa demônio e opera maravilhas. Uau! Está assim com Jeová. Mas o que Jesus diz? Então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. O que está acontecendo com a igreja? Qualquer aventureiro que aparece no nosso meio, que profetiza e que cura a gente,
E que expulsa demônio é homem de Deus. Não podemos seguir a Cristo se não seguirmos a sua palavra. Aí vou continuar o texto. Aí Jesus vem e diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correr os rios, soprar o vento, combater aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correr os rios, soprar o vento, combater a casa, e foi grande a sua ruína. O cerne da questão é quem pratica e quem não pratica. Você quer profetizar o quê? Para quem? E qual é a tua prática de vida cristã? Não podemos seguir a Cristo se não seguirmos a sua palavra. Quer continuar sobre fruto? Vamos lá. João 15:8. E nisto o Pai é glorificado, que dês muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se der fruto. O que é fruto? Não é fruto do Espírito. É tudo aquilo que você produz a partir do novo nascimento, que abençoa pessoas e glorifica a Deus. E no versículo 16 do capítulo 15 de João vai dizer: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedir ao Pai, Ele vos-lo conceda. Nem para receber a gente está prestando. Porque para você receber o que você pede, você tem que dar fruto. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você em Cristo e a palavra dele em você. Não existe cristianismo sem prática. Não existe cristianismo sem a prática da palavra, minha gente. Eu estou aqui citando alguma coisa aqui para você? Eu estou citando aqui para você a Bíblia. Jesus falou em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Crente está fazendo leitura dinâmica com a palavra. Você não encontra na Bíblia mandando ler, manda meditar. Meditar é inferir, pensar, analisar. Senhores, a brincadeira não é tão fácil assim não. Jesus falou em João 15:12, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Na lei, você ama com o amor que você tem. Na graça, aí a casa caiu, você ama com o amor de Cristo. Na lei, você ama com o amor que você tem. Como você se ama, você ama o outro. Eu me amo muito, então amo muito você. Eu me amo mais ou menos, eu amo mais ou menos você. Eu não me amo, também não te amo. Reciprocidade. Amar o próximo como a ti mesmo. Aí vem a graça, que o pessoal acha, meu querido apóstolo René, que é moleza. Aí vem a graça e diz assim, não, eu vou dar um outro mandamento além desse mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tem que amar inimigo, tem que amar quem nos faz mal, tem que amar você gostando ou não da pessoa. Isso é cristianismo, isso é evangelho. O irmão está animado. Eu vou terminar minha palavra. Puxa, eu gosto. Muito. Nós estamos enganados, gente. Com todo respeito. Foi Jesus que falou em Lucas 14, 26 e 27. Aquele que vem a mim, e não renuncia, pai, mãe, mulher, marido, filho, filha, irmãos e irmãos, não é meu discípulo. E ele vai dizer uma outra coisa, aquele que não quer tomar a sua cruz e não quer me seguir, não pode ser meu discípulo. Está falando de renúncia e sacrifício. Vida cristã não é oba-oba. Vida cristã não é sucesso, onde você é aplaudido.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu era bem jovenzinho, recém-consagrado a pastor, aos 23 anos de idade, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Como é que Deus faz? Eu estava num encontro e um pastor veterano me chamou e disse assim: meu filho, eu tenho uma palavra para você que você não vai entender agora, mas o tempo você vai entender. Profeta. Quantos profetas tem aqui? Não vai desanimar agora. Não vai arregar? Vou perguntar, quantos profetas tem aqui? Agora eu vou concluir o que aquele pastor falou para mim. Meu filho, você não vai entender agora, mas Deus manda te dizer, você vai entender no tempo. Profeta não é para andar no trono, profeta anda no calabouço. Profeta não é para andar no trono. Valeu, brother. Eu cá comigo, eu não falei isso que era um veterano. Anos depois, quando eu comecei a me posicionar e a abrir a boca e questionar, e aí começou o processo. Eu estava conversando hoje com o apóstolo René, ele estava falando aqui que ele me disse aqui alguma coisa sobre proteção, profeta. Olha como é que Deus faz. Quando eu recebi uma notificação do Ministério Público, a primeira, quando eu vi aquilo, eu tinha 20 dias para responder ao Ministério Público. Eu falei, Jesus, eu não conheço nenhum advogado assim, eu não tenho, como é que vai ser? Comecei a orar. Aí eu fui a São Paulo, era perto do final do ano, o dono da Rede TV me chamou, eu tinha programa, tem até hoje lá, me chamou para dar uma palavra para os funcionários, e eu fui com o diretor da TV do Rio, eu cheguei lá, dei a palavra, na volta, na ponte aérea, ele disse assim, vou te apresentar um advogado ali, que é o advogado da emissora. Tinha um cara sentado, aí eu cheguei, ele falou, Vacite, o pastor Silas Malafaia falou, irmão, paz de Cristo, até ali nada. Aí ele puxou um cartão e disse assim, qualquer coisa me liga. O Espírito Santo falou, é esse aí. É esse aí. Peguei o cartão, botei, não podia falar nada, estava acabando de ser apresentado, fui para o meu voo, no dia seguinte liguei para ele, falei, você pode me receber, eu precisava falar com você. Ah, vem aqui, tem aí o endereço no cartão, mega de um escritório, top. Falei, uau, isso deve ser caro pra caramba. Quase que eu voltei. Diz que eu passei aqui. O Espírito Santo falou, fica aí e fala. Aí eu estava com documentos assim, eu recebi essa intimação. Ele pegou e disse, ok, pode deixar comigo, que eu te chamo na hora certa. Obrigado. Fica tranquilo. Passa aqui uma procuração, eu assinei uma procuração. 30 dias depois, o homem não telefonava. Rapaz, eu estou igual aquele pessoal que estava orando por Pedro. Senhor, livra, salva. Senhor, traz de volta. Aí o cara está na porta. A menina, é Pedro. Você está ficando maluca? Que Pedro? Os caras estavam orando, não estavam acreditando. Está igualzinho eu. 30 dias ligo para o cara. Ô doutor, tudo bem? Como é que está aí o meu negócio? Fica tranquilo, está na minha mão. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Mais 30 dias. Eu falei, Jesus, eu vou ser preso. Eu vou ser preso, Senhor, eu vou ser preso. Jesus, me acode, eu vou ser preso. Aí liguei para o cara. Doutor, desculpa te perturbar. E aquele meu caso? Eu não falei para você? Fica tranquilo. Eu te chamo na hora certa. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Será que é cilada do diabo? Será que o diabo botou esse cara no meu caminho e eu não discerni que era o Satanás? 15 dias mais na frente, 75 dias, eu recebo um telefonema, ele diz, vem aqui. E quando eu cheguei no escritório dele, ele falou, lê o documento. O Ministério Público pedindo arquivamento. Agora escute. Isso foi 2008, a palavra dele para mim. Eu faço muito pouco pelo reino de Deus. Sabe como é que eu me encontrei com você? Eu estava sentado esperando a chamada do meu voo e lendo alguns documentos. Eu não ouvi
Eu estava na cadeira em frente ao portão, eu não ouvi a chamada, me distraí. Quando eu vi que eu cheguei na porta, o voo está fechado. Mas o avião está aí. Senhor, o voo está fechado. Deus tapou meu ouvido, porque aí chegou eu. Ele teve que transferir o voo dele para 1 hora depois. E aí eu chego. Ele falou, então eu tenho certeza. Eu faço muito pouco pelo reino de Deus. Todas as tuas causas, você entrega para mim. Meu irmão, esse santo varão já ganhou, só contra o movimento gay ganhou 13. Ele já ganhou umas 25 causas. Um advogado de grandes empresas, um advogado que só atende rico, o único pobre que atende sou eu. E que eu não pago. E quando ele resolve uma causa, ele todo contente, liga para mim. Já resolveu 2 para Magno. Ainda mandei, alguns amigos ainda foram incorporados no ministério. Certo? Já resolveu 2 para Magno. Então, você vê como é que Deus bota alguém para te proteger. Agora eu vou dar uma palavra aqui. Não se meta naquilo que Deus não mandou você fazer. Você pode ser uma voz profética, mas entenda qual é o limite, qual é a área de ação. Não venha querer imitar e se meter em coisa que Deus não te chamou, que tu vai se lascar totalmente. E não é nas comanaia não, é no pau que vão te dar. E você, para certos níveis, você tem que estar preparado emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, conhecimento e biblicamente, senão você se ferra. E outra, não pense porque alguém está sendo mostrado na nação, ou porque sai no jornal, ou porque o questionamento dele tem centenas de milhões e dezenas de milhares e centenas de milhares que vê e aplaude. Ei! O melhor lugar para você estar não é o tamanho, não é a grandeza ou a dimensão que você acha. Você é grande onde Deus quer te usar. Você é um profeta top no lugar que Deus te levanta. É lá, você é incomparável. Você não tem medida. Agora, querido, não abra mão dessa palavra. Não existe voz profética sem a palavra de Deus. Não são frases de efeito. Não é uma palavra bonita, eu determino. Meu querido, nós não podemos seguir a Cristo sem a sua palavra. Mateus 24:35 diz, passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não tenha medo de ser questionado. Não tenha medo. Não tenha medo, faça aquilo que Deus mandou. Você na tua cidade, não adianta chamar Renê Terra Nova, não adianta chamar Silas Malafaia. No bairro que você está, não adianta, é você. A voz é você. A voz é você. A voz é você. Não tenha medo. Abra a sua boca baseada nessa palavra. Sabe por quê? Porque a reputação não é tua, a reputação é da palavra. Você está preocupadinho com a tua reputação? O que vão achar? Passa a reputação. Quando Davi foi desafiado, o que ele fez? Como é que foi a historinha de Davi, que todo mundo aqui já pregou 1000 vezes? Que é esse miserável desse garoto que vem a mim com pau, com pedra, não sei o quê? Eu te amaldiçoo pelos deuses filisteus. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi fez assim, vou sair da frente e vou botar Jeová. Segura aí, ô cabeção. Segura aí, ô grandalhão. Eu vou botar Jeová. E aí eu quero ver como é que você vai ficar. Deixa Deus. Deixa Deus. Deixa a sua palavra governar teu ministério e tua vida, que você se torna invencível. Até na derrota você é mais do que vencedor. Deus vos abençoe.